Olá, professor Lucas Lima da UERJ Nova Friburgo. Vamos aqui para mais um exemplo. Esse exemplo é desenhar o diagrama de esforços cisalhantes e do momento fletor para uma viga que está engastada de um lado, livre do outro, sujeita a um carregamento distribuído triangular, né? Esse ômega zero é o valor do máximo no nosso carregamento distribuído. Então, como todo problema que a gente tem de mecânica dos materiais, a gente vai começar pelo diagrama de corpo livre para achar as reações e os apoios. E aí o nosso diagrama de corpo livre a gente pode fazer um desenho mais simplificado, né? Aqui da nossa viga, diagrama de corpo livre. Visto que ela está engastada de um lado e livre do outro, o engaste quer dizer que ela vai ter reações, né? Tanto vertical e horizontal, para todos os sentidos, mas a gente já sabe que o horizontal vai ser nulo, visto que não tem nenhuma força horizontal sobre a nossa viga. Então eu nem vou representar aqui, então vou chamar aqui de ponto A, porque eu gosto de chamar de ponto A, e aqui uma força AY. Visto que é um engaste, não é um pino, você tem uma limitação de rotação aqui também, então isso, né, provocaria um momento, que eu vou colocar aqui, um momento arbitrariamente, MA, nesse sentido daqui. Como eu estou fazendo o diagrama de corpo livre, só para achar a reação dos apoios, eu posso substituir esse carregamento distribuído por uma carga pontual. E essa carga pontual vai ser de quanto? Bom, o somatório de tudo isso daqui vai ser o quê? Ômega zero vezes L sobre 2, porque sobre 2 você tem um triângulo, né? Se fosse ômega zero vezes L seria o retângulo, visto que a gente está com metade, ômega zero vezes L sobre 2. Mas qual que seria o ponto de aplicação dessa força equivalente? Bom, seria no centroide do triângulo. Vocês devem lembrar, é sempre importante lembrar o centroide do triângulo. O pessoal lembra de 1/3 ou 2/3. Eu vejo que muitos alunos erram, muitas vezes, se é 1/3 para cá, 2/3 para cá, o pessoal fica um pouco confuso. Olha, veja bem, se é o centroide, é o centro da onde a gente vai ter mais área, vamos dizer assim, então ele vai sempre puxar mais para o lado onde você tem a concentração maior de área, né? Então vai ser, por exemplo, aqui, visto que o triângulo está nesse sentido, vai ser 1/3 desse lado aqui. Então vai ser 1/3 de L, que aqui é 1/3 de L, né? Aplicação da nossa força, ômega zero vezes L sobre 2. Tá certo? Bom, agora que a gente já tem tudo isso, a gente pode calcular, né, quais são as reações nos nossos apoios. Então, vou começar com o somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero. Para o ponto A, a Y não vai realizar momento, né? Então, a gente vai ter... Bom, vou considerar positivo saindo do plano da folha, então vou ter menos MA, visto que eu coloquei nesse sentido aqui arbitrariamente, e esse daqui, né, vai estar fazendo momento também entrando na folha, então vai ser menos ômega zero L sobre 2 vezes o que? Vezes 1/3 de L. Então vai ficar L ao quadrado sobre 6, igual a zero. Então, isso resulta que nosso MA igual a menos ômega zero L ao quadrado sobre 6. Esse menos quer dizer o quê? Que está no sentido oposto do que eu coloquei aqui arbitrariamente, né? É isso que está querendo dizer esse sentido negativo resultante aqui. E o somatório das forças em Y igual a zero, bom, a gente só vai ter a Y e essa força aqui, né? Então a gente conclui que a Y igual a ômega zero L sobre 2, visto que o momento, na verdade, é oposto, né, ao que a gente tinha colocado arbitrariamente aqui. Então a gente vai ter no final o nosso MA de menos ômega zero L ao quadrado sobre 6 nesse sentido, e o nosso AY, né, aqui, ômega zero L sobre 2. Bom, então vamos, né, fazer o nosso diagrama para essa viga. Eu vou desenhar aqui de maneira bem simplificada a nossa viga, um carregamento triangular, né,
começando aqui com ômega 0, encerrando aqui. Eu vou prolongar aqui a nossa viga, isso aqui a gente pode esquecer, e carregamento distribuído apontando para baixo. Sendo que aqui como reação a gente tem um momento no sentido anti-horário de menos ômega 0 L ao quadrado sobre 6 e uma força apontando para cima de ômega 0 vezes L sobre 2. Então aqui a gente vai ter o nosso V de x, né? Vejam que aqui é como a gente já falou em exemplos anteriores, quando que a gente vai ter o V positivo ou negativo. O que que acontece aqui, né, no nosso esforço cortante? Bom, pense o seguinte, imagina que a gente fez um corte pelo método das seções, numa distância tão pequena desse ponto aqui, né, do ponto de origem, que a gente pode desprezar esse carregamento distribuído. Então a gente vai ter influência só dessa carga pontual, né? Para equilibrar essa carga pontual assim, a gente vai ter que ter um V apontando para baixo. E vejam, né, isso daqui é aquele esquema que a gente tem da referência de quando que um esforço interno vai ser positivo ou negativo. Se eu estiver cortando aqui, que é o caso, né, eu estou cortando desse lado daqui, ele vai ser positivo, o esforço cortante, quando ele estiver apontando para baixo, porque a tendência do cortante de fazer esse corpo de prova girar no sentido horário, né? Então veja que para equilibrar esse daqui, essa carga pontual aqui, ele é positivo apontando para baixo. Então a gente vai ter um V de x positivo de que valor? Ômega 0 L sobre 2. A gente sabe que ele começa já nesse ponto. E ele vai terminar quanto? Bom, se a outra parte é livre, a gente sabe que ele vai terminar aqui no zero. E agora, o que vai acontecer entre o ponto inicial e o ponto final? Bom, para isso é bom a gente lembrar das relações integrais que a gente tem entre essas diferentes grandezas. Então veja que para o carregamento distribuído, né, que a gente considera positivo algumas obras usam essa referência, outras obras usam outras, mas aqui no Hibbeler, por exemplo, ele usa a referência do carregamento distribuído ser considerado positivo quando ele aponta para cima. Então ele apontando para cima a gente pode considerar positivo, e aí a gente pode usar essa equação daqui, ó, que a variação do esforço cortante é integral de ômega x dx. Outros livros consideram positivo apontando para baixo e teriam menos aqui na integral. Mas bem, vamos continuar com essa referência, que até simplifica bastante as coisas. Então, ΔV é integral de ômega de x dx, certo? Então, qual que vai ser a equação que vai representar esse nosso carregamento distribuído? Vejam que é uma reta. Essa reta aqui, então uma reta teria alguma coisa no formato, né, de ax mais b, só que em vez o nosso coeficiente angular vai ser dado justamente por essa inclinação aqui. Veja que essa inclinação ela vai se reduzindo, né? Então a gente tem, quando x igual a zero, o carregamento igual a ômega zero. Então o nosso b vai ser mais ômega zero, né? E quando o nosso x igual a L, isso daqui vai ter que ser zero. Então a gente vai ter ômega zero vezes x sobre L. Quando x igual a L, né? Isso daqui cancela, fica ômega zero menos ômega zero, fica zero. Então, essa é a nossa equação para o nosso carregamento distribuído. Sendo que, na verdade, bem, lembrando que ele está apontando para baixo, então isso daqui dá o nosso valor, né? A gente teria, sobre tudo isso daqui, um valorzinho de menos, porque ele começa com o valor de quando x igual a zero, ele é menos ômega zero, né? E aqui, quando x igual a L, ele vai ser zero. Então, bem, tem um menos aqui do lado de fora dessa equação que nos dá o valor em módulo do carregamento distribuído. Então, nosso V de x vai ser o quê? A variação do V vai ser a integral de ômega de x dx. Então, seria a integral disso daqui mais uma constante. Então, já vou colocar o valor negativo para dentro.
Então ficaria v de x igual a, isso aqui fica positivo, ômega 0 x quadrado sobre 2L, isso aqui fica negativo, menos ômega 0 x, mais uma constante. Quem é essa constante? Bom, a gente já sabe, quando x igual a 0, v de x é ômega 0 vezes L sobre 2 positivo. Mas vejam bem, eu quero desenhar isso daqui, eu tenho uma parábola. Essa parábola, ela é o quê? Ela é uma parábola que tem o nosso valor de A, né? Escrevendo como ax² mais bx mais c, positivo. Se ele tem um valor de A positivo, vocês já sabem que ele vai ter um formato dessa forma daqui. Ele está começando no valor maior e indo para o valor menor, então a gente só pode estar na parábola para esse sentido daqui. Ah, professor, não lembro que a parábola positiva é assim. Ah, só desenhar dois olhinhos, lembrar positivo, um sorrisinho aqui. Bem, então eu vou desenhar aqui essa parábola, né? Então v de x é sempre positivo, com uma parábola, e lembrando que o desenho dela vai ser um pouco dessa forma. Outra forma de se ver isso é que a derivada da v de x é minha ômega de x. O meu ômega, ele é sempre negativo, ou W, né? Meu carregamento distribuído é sempre negativo. Então, a minha declinação, ela é sempre também negativa, né? Bom, continuando para o diagrama de momento fletor, teremos a seguinte situação. Aqui, a gente pode pensar a mesma coisa que a gente já falou antes. Se a gente fizer um corte bem pequeno, bem próximo desse ponto aqui, né? Para equilibrar esse momento fletor, tão próximo, que a gente desconsidera a influência desse carregamento distribuído, e no caso, né, essa força aqui, como está nesse ponto, não vai realizar momento. Então, para equilibrar esse valor daqui, bom, a gente considera positivo o momento fletor quando ele vai estar comprimindo as fibras superiores, né? Então, para equilibrar esse momento daqui, eu vou ter que ter um momento nesse sentido aqui, comprimindo as fibras inferiores. Então, a gente vai considerá-lo negativo, por isso até que eu desenhei um negativo aqui. Visto que ele começa nesse ponto com o momento fletor concentrado, então vou ter aqui menos ômega 0 vezes L ao quadrado sobre 2. E eu quero chegar até, né, o ponto final, visto que é uma viga em balanço, não tem nada segurando ela aqui, ele vai ser livre, então ele vai terminar no m de x igual a 0. E como que ele vai variar aqui, né, entre esses dois pontos? Bom, a gente poderia utilizar também essa equação aqui, né? O ΔM é integral de v de x dx, então a gente teria, né, integrando essa equação aqui, claro que a gente já poderia ter achado a constante, a gente teria a equação mais uma constante, sendo que essa constante é fácil de achar, porque a gente sabe que no ponto, quando x igual a 0, a gente já tem o valor do momento fletor. Desculpa, eu escrevi 2 aqui, mas na verdade é 6. Bem, então eu sei que ele começa aqui e termina aqui, eu sei que ele vai variar, né, de acordo com uma equação de terceiro grau, né? E eu sei também que, por exemplo, essa derivada em momento algum, ela vai passar, vejam que em momento algum ela cruza o zero, tá certo que meu desenho não está dos melhores, mas é como se ela nunca cruzasse o zero, né, ao longo de todo o intervalo. Então a gente não vai ter nenhum ponto de inflexão, ó, isso aqui seria um ponto de inflexão. Então entre esse ponto e esse ponto, eu não vou ter nenhum ponto de inflexão, né? Eu sei que isso daqui vai estar decrescendo, então o que quer dizer um ponto de inflexão? Quer dizer que, por exemplo, eu não vou poder ter algo que começa a crescer e depois decresce, porque senão aqui a gente teria uma derivada nula. Veja que minha derivada aqui vai ser sempre positiva. Então, veja bem, aqui seria nula, aqui seria negativa, aqui seria positiva. Entre esse ponto e esse ponto, eu vou ter alguma coisa meio que de terceiro grau, mas com a derivada sempre positiva e que vai
diminuindo até a tendência zero. Então veja que nesse ponto aqui é como se eu tivesse a derivada zero, que vai aumentando, né, até eu chegar no valor aqui, que seria o máximo da derivada de ômega zero, L sobre 2. E sendo esse momento sempre negativo. Valeu!